Olá, e na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 9, versículo 25, está escrito que Noé despertou do vinho, da bebedice, da embriaguez que ele havia tido e da maldição que ele causou, que ele utilizou contra o seu filho. Quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal, a você que sempre está aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino para receber todos os dias notificações diárias neste mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, seu pedido de oração, comentário, crítica também, e compartilhe, pois tem alguém sempre precisando de uma palavra de despertamento, um versículo da palavra de Deus. Querido, aqui nesse texto, nós vemos que Noé, ele desperta do momento de insapiência. Ele desperta do seu momento de tolice, do momento de inconsciência. Quando uma pessoa ela está incorporada com o espírito das trevas, quando o espírito sai, ela desperta e não sabe o que foi que aconteceu. No caso da embriaguez é quase isto. Não é 100% assim, mas pode chegar a um nível de esquecimento ou de inconsciência, quase tanto quanto o nível da embriaguez. É possível que alguns espíritos também incorporem no momento da embriaguez, pois aquele corpo, aquela consciência não está 100%, então ela é porta aberta para qualquer um espírito poder entrar. Já diz uma frase que porta aberta, cachorro dentro. O corpo humano também é uma casa, Jesus quem disse, e quando o Espírito Santo sai, acha essa casa aberta, os outros espíritos acham essa casa aberta, varrida, limpa, e entram os 7 espíritos que estavam antes e trazem consigo mais 7. Então, o Noé, ele passa por um processo de exposição diante da sua vulnerabilidade, mas quem o vulnerabiliza, quem se oportuniza da sua vulnerabilidade, não são aqui somente os espíritos, pois o texto não fala dessa parte dos espíritos. Isso é uma leitura que nós fazemos na atualidade, com um óculos mais afiado, mais afunilado, mais apurado. Mas quem faz aqui diretamente a exposição do seu pai diante da vulnerabilidade que ele se apresenta, da sua fraqueza, é o seu filho Cã. E essa atitude é uma atitude covarde, cuja qual merece uma consequência. Toda a ação tem uma ação contrária. E a ação contrária que vem sobre Cã é a ação de uma maldição. As pessoas hoje, trazendo para o contexto atual, elas estão vulnerabilizando algo, por exemplo, como a vida do outro, criticando, expondo na rede social, condenando, se oportunizando para ganhar likes, curtidas, visualizações com a miséria do outro. Nós devemos fazer aquilo que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, e não contra ele, vai até ele com missão de paz entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, chama os presbíteros da igreja, chama alguém da liderança. Nesse caso, Jesus está ensinando como você ganhar o coração do seu irmão, que se apresentou exposto em vulnerabilidade e fragilidade. Afinal de contas, todos nós temos falhas. Mas isso de expor o outro se torna mais em um nível elevado ainda,
quando olhamos casais que estão tendo relações íntimas, no caso do uso de anticoncepcionais, pois ele expõe a fraqueza do outro, que é a formação de um feto, a formação de um bebê que vem ao mundo e se torna um homem. Hoje, o digital substituiu a presença humana. Hoje, o plástico substitui um bebê, que é o bebê reborn. Substitui ações humanas e presença humana. Então isso também é expor o outro. É expor a vida de uma forma ridícula. Hoje nós estamos vendo algo que é como se tivéssemos embriagados. Não estamos em sã consciência, pois como é que eu posso acreditar que hoje uma mulher pode sair, uma adulta, em sã consciência, com um boneco de borracha, com características humanas, mas que é apenas um pedaço de borracha, um pedaço de plástico, dizendo que aquele boneco está doente e precisa de atendimento médico, dizendo que aquele pedaço de borracha está com a necessidade fisiológica, ou a necessidade emocional, ou a necessidade de educação na escola. Ontem mesmo eu vi um vídeo, uma mulher com a tatuagem no braço esquerdo, na fila de um supermercado, brigando com a funcionária do caixa, para passar no caixa com prioridade de mamãe, pois estava com bebê de colo. O bebê de colo é prioridade, quem tem um bebê de colo é prioridade na fila do supermercado. Mas aquela senhora, achando que ela tem um bebê de verdade, com um bebê de plástico, brigando, foi preciso chamar a segurança, ou então eles estavam fazendo aquele vídeo encenado para fazer teatro. Porque quem quer vender o bebê, o boneco de borracha, quer causar viralização, e realmente está conseguindo viralizar. Mas isso não é apenas uma tentativa de viralizar algo, é a ganância pelo dinheiro de vender os bebês, os bonecos, pela internet, pois sabe que há um ponto fraco nas mulheres hoje, pois elas precisam substituir esse bebê que perdeu ou que deixou de ter na hora certa por um boneco de plástico. Você vê que quando você pensar que você tem problemas mentais, só olhar para essa situação que não é só você, ou então você que está certo, você que está no caminho correto. Nós homens temos atitudes ignoradas muitas das vezes. Homens que deixam a sua mulher para morar só, em busca de um relacionamento que lhe dê uma família ou filhos. Homens que estão parando de usar preservativos, homens que estão parando de aceitar mulheres que usam anticoncepcionais. A cada hora está aumentando essa quantidade de homens que protestam contra o sexo com preservativos, com uso de anticoncepcionais, como levonorgestrel, que é a pílula do dia seguinte. Homens que estão defendendo que sexo é apenas para a reprodução estão aumentando a cada hora, gradativamente, significativamente e fortemente. Porque cada homem desse que se levanta com uma característica dessa é mais uma mulher que está ficando com saudade ou com vontade de ter um filho que poderia ter tido com ele e não vai ter, porque os que estão tendo com preservativos ou levonorgestrel ou coisa do tipo, ou coito interrompido. São relações anticonceptivas, são relações homossexuais ou homoafetivas, porque no final das contas é uma relação que não gera nada. E o foco da relação sexual é íntimo para a geração. E nós estamos expondo o ridículo à semente, jogando fora a semente e banalizando como se fosse um lixo orgânico ou lixo tóxico. Isso
requer, isso vem, diante disso vem uma maldição, como consequência. Essa reação dos bebês reborns, das bonecas sexuais, são resultados da exposição sexual da humanidade. É a vergonha humana sendo exposta, porque ridicularizaram aquilo que há de mais precioso, que é a geração de uma vida. Nós estamos vivendo últimas horas, fim de um ciclo, fim de um colapso, ou à beira de um colapso societal e intergeracional. Para escaparmos disso, é necessário aplicarmos à nossa vida masculina ou feminina uma purificação mental, abstinência de prostituição, abstinência de dinheiro fiduciário, abrir mão até de dinheiro, se for possível, de ganhar dinheiro. Eu estou vivendo um momento de abrir mão de ganhar dinheiro para ter a pureza mental, social e espiritual. Porque o dinheiro é uma moeda fiduciária destrutível, que apodrece. Mas quando você conhece o Bitcoin em autocustódia, você aprende o que é a autocustódia, que você não precisa nem ter identidade para ter esse dinheiro. Se você tiver ele em autocustódia, ele é seu e ninguém tem nada a ver com a quantidade e o valor que você tem guardado ou ajuntado na autocustódia. O satélite não tem poder sobre esse dinheiro, o governo mundial, o Banco Central Mundial ou brasileiro não tem acesso se você aprender a fazer autocustódia do seu dinheiro. Isso você precisa estudar. O assunto aqui nesse texto é sobre exposição, porque o governo ele expõe a sua nudez. Quando você tem dinheiro, ele sabe quanto você tem, quanto você comeu, quantos Pix você fez, ele sabe a sua vida. E ele lhe ridiculariza, ele lhe leva à escravidão, ele lhe leva à humilhação. Isso tem a consequência também, mas a maior está sendo para os escravos, para nós. Essa é a palavra da parte de Deus nesse dia, que nós não hajamos como Cã e nem como Noé, se embriagando, perdendo o juízo. É o momento de entrarmos em sobriedade espiritual. É o momento de consciência e de sabermos o que realmente queremos e o que estamos a fazer, para não sairmos lançando praga em alguém e depois que despertarmos dizer que besteira eu fiz, que bobagem eu fiz por causa da cachaça, por causa do efeito do álcool. Então é um momento de despertar dos nossos erros e fragilidades. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela sua presença nesse vídeo. Que você esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. Conheça o meu livro através do 719-8646-7003, o livro A Pregação Oportuna, para desenvolver mais sobre ministrar improvisadamente em público. E conheça o Bitcoin e autocustódia através dos cursos de Renato Amoedo, no Bitcoin Red Pill e Bitcoin Black Pill. É totalmente de graça, está aí na internet, para quem quiser pegar. Compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal, ative o sino para receber todo dia notificações diárias nesse mesmo horário, deixe seu like, que é muito importante. Pedido de oração e comentário. Quero orar por você nesse momento, por todos nós. Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma reflexão. Que nós não venhamos expor a vida do outro, que nós não venhamos sermos levados por bebedices, por ações de inconsciência, por delírios, por imaginações desnecessárias, por sonhos, visões que não têm fundamentos na palavra, que nós tenhamos o discernimento espiritual para sermos dirigidos pela verdade. A tua palavra, ó Deus, é o norte, é a verdade, é a bússola que guia o viajante perdido. Precisamos, como nunca, Senhor, de uma direção e uma luz. Vem, Pai, nos guiar e nos ensinar de fato o que é a liberdade que o Senhor disse para nós, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ilumina homens através desse canal, através dessa oração nessa hora. Alcança corações e vidas que precisam nesse momento
de uma restauração espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.